O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi num livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor, aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. É muito bom estar aqui com o grupo de estudos espírita, Iluminação Crística, o GEIC. Quero agradecer pelo convite fraterno feito pela coordenação dessa instituição, em nome de Adeildes, e também do nosso amigo Celso Seara, que promoveu este encontro virtual com todos nós. Um forte abraço a todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Bom, temos hoje o compromisso de tratar sobre um tema que poderia tranquilamente ser subdividido em outros 3 subtemas. Então, vamos falar sobre o tema medo, inveja e ciúme.
são 3 condições ou emoções muito comuns na vida humana e que afetam profundamente as relações interpessoais. Entretanto, vamos fazer aqui algumas reflexões sobre esses aspectos e analisar também à luz da doutrina do Evangelho, como vamos identificar, como vamos evitar também as suas consequências. Para tanto, vamos iniciar com uma prece a nossa doutrinária de hoje. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai de amor e bondade, que sejamos abençoados neste momento, cada um em seus lares, recebam também a mensagem de inspiração, de esperança, de socorro e equilíbrio, para que sejamos todos envolvidos nesta paz, nesta harmonia tão importante para as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Amém. Bom, vamos iniciar nosso tema de hoje relembrando o que Moisés, o sábio legislador hebreu, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos traz com uma chocante descrição do primeiro homicídio na Odisseia humana, em que Caim acaba matando seu irmão Abel por causa da inveja. Ele não suporta a presença superior de Abel, que buscava servir a Deus com humildade, com toda a dedicação e boa vontade. Queria ser melhor, queria ser o melhor. Orgulhoso, então, Caim se encheu de ira e deixou essa expressão utilizada, cair o seu semblante, passando a arquitetar de forma astuciosa a morte daquele a quem ele deveria amar. Apesar de nós, espíritas, sabermos que se trata de uma alegoria, uma narrativa simbólica, não podemos deixar de reconhecer que existe um valioso conteúdo extremamente educativo neste conto, nessa história, e que se reveste nessa citação do livro sagrado, do livro da Bíblia, lá no seu capítulo 4. A inveja é um sentimento, uma emoção de baixo teor espiritual e chega aos nossos dias como uma perigosa epidemia, até mesmo uma pandemia, por assim dizer, comportamental, de conduta, que vai causando cada vez mais vítimas na sociedade, até mesmo e principalmente também entre os religiosos, porque existem impulsos que são descontrolados e que aqueles que começam a dizer que estão servindo a Deus, ao Senhor, na verdade eles servem por outros interesses. Eles dão vazão aos seus desejos de dominação, de interesses pessoais, de busca pela supremacia diante dos seus companheiros que estão ali também, tentando se aperfeiçoar, tentando servir também a Deus. E quase sempre criaturas que são frustradas até às vezes nas suas intenções no mundo material. E então buscam através das práticas cristãs revestir os seus interesses particulares, exaltando a sua própria personalidade, numa busca incessante por reconhecimento e tantas outras preocupações de ordem passageira. São às vezes derrotas profissionais, complexos também, problemas de família desestruturadas,
ou até mesmo baixa autoestima, e tantos outros fatores, tantas outras situações que vão promovendo esses distúrbios psicológicos. E naqueles que ainda não entenderam a mensagem sagrada, a mensagem do amor ao próximo, a mensagem da caridade, a mensagem do perdão. As leis da justiça divina estão inscritas na própria consciência das criaturas humanas. Caim matou Abel por inveja, e a sua própria consciência foi capaz de acusá-lo do crime. Ele não teve a coragem de pedir a reparação na mesma proporção, mas Deus demonstrou a ele o resultado do seu ato. E essa narrativa, esse texto simbólico, bíblico, nos revela também a mecânica, a dinâmica das leis divinas. Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, são apenas símbolos, são apenas alegorias de tendências de caráter das criaturas que aqui habitam este orbe, dos espíritos que estão aqui neste planeta, e que são formadas, na sua grande parte, por espíritos rebeldes, sim, espíritos violentos, espíritos orgulhosos, espíritos que, em parte, por outros, ainda que sejam criminosos também, criminosos não só do ponto de vista humano, mas também diante das leis de Deus, porque existem crimes que a lei humana ainda sequer é capaz de abarcar, mas para a lei divina, sem dúvida alguma, se tratam de crimes. Mas ainda assim estão mais pacificados, muitos espíritos aqui, estão mais conformados também, outros estão submetidos à vontade de Deus. E é o que vai dizer Edgar Armond na obra Exilados de Capela, quando ele fala sobre o povoamento do planeta Terra, desses espíritos que vieram para cá degradados de outros orbes, a exemplo da constelação de Cocheiro e Capela. E Adão e Eva constituem exatamente uma lembrança desses espíritos degradados na paisagem do nosso planeta, desse planeta ainda de provas e expiações. Como Caim e Abel são esses símbolos, esses dois símbolos das personalidades, dos caráteres, enfim, dos sentimentos daqueles que habitam aqui este orbe. Então, se voltarmos agora a essa origem da raça que hoje temos aqui no planeta, podemos sim dizer que eles estão sendo simbolizados por esses personagens. Na pessoa de Adão, vamos encontrar também as características de uma geração de espíritos que foram expulsos de planetas, que não conseguiram se adaptar por conta ainda das suas tendências, das suas emoções, dos seus sentimentos, mas que aqui na Terra encontraram espaço para se desenvolverem, para se corrigirem, mesmo que ainda atrasada, mas a Terra acolheu a todos eles. Então, estamos todos aqui envolvidos, ainda buscando essa melhoria. Muitos desses espíritos, com certeza, já retornaram aos seus mundos de origem, já foram para outros mundos, e assim passaram também a contribuir com a melhoria e o progresso dos espíritos que aqui se encontram. Mas muitos de nós ainda precisamos melhorar, ainda precisamos buscar essas luzes. E a inveja sempre foi uma emoção muito disfarçada
desde os primórdios da criatura humana. E não seria muito diferente, mesmo tendo avançado e progredido muito, não só do ponto de vista científico, mas também dos valores, das virtudes. A nossa sociedade ainda tem aspectos também primitivos. Essa atitude de rivalidade, de antagonismo, de hostilidade, são formas de dissimular também a inveja, ou seja, a prepotência da competição, da disputa, que tem também como origem todo um conjunto de frustrações, de receios, de medos, como nós vamos ver também, dos fracassos que não foram resolvidos e que foram interiorizados. O invejoso, ele é inseguro, ele é supersensível, ele se irrita com tudo, ele também é desconfiado, ele observa, ele é minucioso nas suas análises, é o que nós chamamos também às vezes de detetive da vida alheia, é aquele que está sempre armado, está sempre alerta contra tudo, contra todos. Ele faz o gênero de superior até, quando na realidade ele se sente o menor de todos, ele se sente inferior. E é por isso que quase sempre deixa transparecer, deixa escorregar esse ar de sarcasmo, de alguém irônico, de alguém que tem um olhar que sempre está ali, vendo tudo o que acontece. E ele tenta ocultar dos outros, né? Mas essa mania, esse hábito dele demonstra, na verdade, a dificuldade que ele tem de ser feliz com o que ele possui, de estar em paz com aquilo que ele hoje dispõe na sua vida. Então, apesar de a inveja e o ciúme também serem muito próximos, muito semelhantes, quase sempre eles são diferenciados porque nós não percebemos, eles não são diferenciados, eles não são bem distintos um do outro, porque temos essa dificuldade. E especialmente no ambiente religioso, onde nós também começamos a ser educados, a ser instruídos de que não devemos sentir inveja, de que a inveja está ligada também à ignorância, à ganância, à cobiça, né? Então, em relação ao ciúme, já é um pouco diferente. Existem padrões que estabelecem que o ciúme deve estar ligado ao amor somente, mas nós vamos perceber que nem sempre. Passamos a acreditar que inclusive até aceitável, é perfeitamente cabível nas relações, né, pessoais. E quando passamos a analisar essa origem humana, vamos perceber que a inveja não é uma necessidade aprendida, é algo que já vem do passado, da experiência instintiva até, bem antes da socialização. É natural, é como qualquer criatura do reino animal. O agrado, o carinho que o animal recebe, que o cachorro recebe, por exemplo, pode provocar também agressividade, irritação no outro, por despeito, por inveja. Então, nos adultos, nos seres humanos, essas manifestações também podem estar disfarçadas e transformadas, ou às vezes em atos simulados de indiferença, ou como se alguém estivesse sendo menosprezado. Já nas crianças, por serem ainda ingênuas, por serem ainda tão simplórias na sua forma de ser, elas acabam mordendo, ou batendo, ou empurrando, ou até mesmo choram quando estão com inveja das outras. Então, o ciúme já é considerado como algo mais voltado
uma questão ligada a relacionamento, como já foi dito. Então, ela pode se expressar, ele pode se expressar através da violência também, de escândalos. É ainda fruto também do atraso moral. É algo que ainda diz respeito ao egoísmo humano. É algo que se transforma numa condição dolorosa e que o homem só vai vencer com muito esforço, através da oração, através da vigilância, de tal forma que possa também melhorar o seu íntimo, melhorar a sua condição vibratória, porque aquele que sente inveja, ciúme, não tem paz, não consegue viver bem com ele mesmo. Então, para que as pessoas possam sofrer menos diante dessa situação, é com certeza algo que precisa ser visto por aquele que sente o ciúme, por aquele que sente a inveja. E às vezes ele não consegue nem reconhecer o que ele sente, o que ele percebe em relação ao outro. E isso vai dificultando, com certeza, a melhoria do próprio espírito. Se colocar na condição que ele se encontra, de um ser ainda em amadurecimento, em evolução, em aprendizagem, e só mesmo com a compreensão da vida, se colocando na condição de quem errou, de quem sofre, é que vai ser possível, sim, se melhorar, reduzir ou atenuar um pouco do ciúme, da inveja. Somente assim vai ser possível iluminar também o raciocínio, o pensamento, né? Eliminar o ciúme do coração, evitar tantos problemas na vida, até porque o ciúme é um sentimento extremamente perturbador. É algo que nos deixa extremamente fora do contexto, fora daquele ambiente, e só não percebe aquele que sente, porque aquele que é o objeto do ciúme, com certeza estará sinalizando isso, esse sentimento perturbador, que aflige a todas as pessoas, todas as criaturas, e alcança também, como já dissemos, os próprios animais. Se trata de uma emoção que é derivada do medo. É o medo de perder, é o medo de perder a pessoa amada, é o medo de perder o objeto, o seu desejo, a posição que ocupa de um cargo, de uma função, ou dentro de um relacionamento que hoje essa pessoa está convivendo. Aí fica fácil perceber que a inveja, o ciúme e o medo andam juntos. Esses três, esse tríplice aspecto da criatura, de muitas criaturas que aqui existem nesse planeta. Ou quando não tem um, tem o outro, ou quando não tem outro, tem dois, tem três dessas condições, desses aspectos, e que dificultam a nossa caminhada. No caso do ciúme, pode variar também a sua forma de manifestar. E às vezes se apresenta de forma sutil, até mesmo nos casos que são mais graves, de transtorno psicológico e mesmo mental, quando se transforma numa fixação, numa patologia até. É uma doença, e que precisa ser tratada, e precisa ser reconhecida. E o ciúme tem diversas causas, desde a infância, desde o complexo de Édipo, de Electra, quando a criança ama demais o seu pai ou a sua mãe, tem medo de perder essas pessoas na sua vida. Existem situações onde também acontecem por conta da baixa autoestima. É aquela pessoa que não consegue se amar, que não consegue se olhar no espelho, que não consegue estar bem com ela mesma, na sua própria companhia, não tem segurança pessoal, não tem um suporte nela mesma, independente do outro, porque ela ainda não se sente bem
com a sua existência, não se sente em paz com aquilo que ela hoje se tornou, com aquilo que ela já conquistou. Então, não acredita nela mesma, nos seus próprios valores, que às vezes parecem até insignificantes, às vezes parecem inúteis, às vezes não tem até mesmo a capacidade de se perceber como uma peça importante dentro da família ou no ambiente de trabalho, e não se dá essa importância, não se dá esse valor. E isso é algo que é extremamente muito comum de acontecer e que leva muitas pessoas também a uma série de outros problemas, enfermidades físicas, problemas emocionais, dificuldade de relacionamento. Isso pode também ter como origem a família, que em desajuste ainda não conseguem demonstrar afeições uns pelos outros, não conseguem ainda ter a capacidade de não diferenciar também os seus membros, em dizer que um filho é mais importante do que o outro, e isso é extremamente ruim na formação da personalidade, do caráter, e isso vai prejudicando também na forma desse sentimento, dessa emoção, desse ciúme que vai sendo criado e alimentado constantemente. E isso responde também por muitos conflitos, muitos recalques, a desvalorização da própria pessoa, o medo que vai sendo ampliado cada vez mais. Então, o ciúme, ele transtorna a vida da pessoa, transtorna de maneira absurda, assim como aquele que é o alvo também do ciúme. Todos são atormentados por essa doença, como nós estamos vendo também na sociedade atual. Muitos feminicídios, violência doméstica, por conta também do ciúme, de todo esse envolvimento emocional diante das carências, das dificuldades familiares, e tudo isso vai se agravando dentro da relação marido, mulher, família, e causando também graves prejuízos, até mesmo para aqueles filhos que estão ali convivendo com os pais nessa condição, causando tantas e tantas separações, mortes e tantas outras coisas. Mas mesmo nas suas expressões mais simples até, tem também a tendência, o ciúme, de se tornar destruidor, porque aquilo dali vai crescendo, vai se ampliando, diante da ausência de confiança, pelos tormentos também que vão sendo produzidos de ambos os lados, porque existe aquele que demonstra confiança, mas existe o outro que não demonstra, e fica ali aquela discussão, aquele debate. Então, isso às vezes é capaz também de inspirar a pessoa que está doente a cometer crimes, como nós vimos, tenebrosos, crimes absurdos, que a própria sociedade hoje tem combatido muito, a lei, inclusive, mas para que a gente possa se livrar desse ciúme, desses sentimentos, é necessário rever também os nossos próprios valores e passar a se amar mais, a passar a se reconhecer como alguém que tem valor, que tem condições de ser amado, de ser respeitado, porque às vezes tem isso também. O ciumento, ele não se sente merecedor do amor do outro, e é por isso que ele acaba agindo com desconfiança, com esse medo. E o ciúme é filho do egoísmo também. É aquele que ainda não aprendeu a distribuir e a receber. É esse desejo incontrolável de querer sempre tudo para si,
de não repartir também com o outro, nem os seus bens, as suas posses materiais, ou mesmo aquilo que há de impalpável, de imponderável, que são os nossos sentimentos, mas que existem e que podemos aqui compartilhar, multiplicar cada vez mais. É esse medo que faz com que a pessoa às vezes se esconda e que paralisa também, impede que ela consiga amar, impede que tenha afetos e que impede também de se afeiçoar por outras pessoas. É possível sim superar o ciúme quando os parceiros envolvidos resolvem ser honestos e ter um diálogo também esclarecedor, em se colocar de forma transparente um para o outro, oferecendo também ao companheiro, à companheira, aquela segurança, aquela paz que tanto se busca, sem jogos, sem chantagens emocionais, sem disputas, sem infantilidades, que são naturais daquelas pessoas amadurecidas e que têm o desejo de se amarem. Mas existem casos mais graves, sim, dessa condição patológica do ciúme, e que é importante recorrer à psicoterapia, a um auxílio, à ajuda, a fim de se libertar também, como vai dizer Joana de Ângeles, desses gigantes da alma. O gigante da alma, o ciúme, o medo, o ressentimento. E o verdadeiro amor não se deixa destruir, não se deixa corroer por essa insegurança do ciúme. Supera, perdoa, compreende, que na verdade nada mais é que o medo de não ser amado e o medo também de ser amado. Se sente com medo não só de não ser, mas também de ser amado, e acaba gerando esta emoção, gerando este ciúme tão devastador que consome a pessoa, porque ela nunca vai estar confiante, tranquila, em paz, nunca vai conseguir se permitir viver até os momentos que precisam viver, porque estamos aqui na Terra vivendo uma existência que tem tempo para acabar, embora sejamos espíritos imortais. Mas aqui, nesta oficina, neste terreno, nessa escola de aprendizagem, é que vamos ter condições, sim, de avançar, de progredir, de nos melhorar. E se não tivermos essas experiências no campo dos relacionamentos, dos sentimentos, será mais difícil retornar ao mundo espiritual sem essa bagagem de mãos vazias. E é através da vida material, da convivência, desses desafios, dessa oscilação, dessas idas e vindas que nós temos aqui, dessas convivências, das frustrações, das desilusões, de tudo isso é que vamos nos fortalecendo para construir o verdadeiro amor em nossos corações, que é o amor ensinado pelo Cristo, o amor incondicional, o amor que não se preocupa se está sendo ou não retribuído, o amor que cobre a multidão de pecados, que respeita a limitação do outro, que se coloca no lugar daquele que ainda não é capaz de amar, mas que ainda de forma precária tenta expressar esse sentimento, que é o amor, através ainda, infelizmente, do ciúme e de tantas outras coisas. Há quem diga até que há necessidade, dentro do relacionamento, do amor, do sal do ciúme, mas nós vamos perceber que não, que o ciúme, na verdade, ele é muito mais prejudicial, dificulta essa consolidação do amor entre as criaturas, que na verdade nós não precisamos de nada disso, é apenas um medo, é apenas uma preocupação, um receio
E é por isso que eu deixei para falar do medo por último, porque todos nós precisamos também do medo. É uma emoção que é necessária, existe para nos auxiliar a sobreviver, mas em excesso, de forma exagerada, é prejudicial. Mas por que temos medo? Como ele se instala e influencia também as nossas vidas, de forma a desequilibrar a nossa existência? Como podemos combatê-lo? O medo, vamos ver que é uma emoção também de grande inquietação. Quando estamos diante de um perigo real, ou quando estamos diante de um perigo, ainda que seja imaginário ou de uma ameaça, é, portanto, um sintoma que existe e que é também em razão da insegurança, em razão de alguma circunstância da vida. Mas é natural que alguém que não saiba, por exemplo, nadar, tenha medo de se afogar. É muito comum. É o medo natural que vai também de acordo com este instinto de sobrevivência. Existem outros medos, que são o medo de perder o emprego, o medo de perder um ente querido, o medo de fracassar, o medo ou a insegurança também em relação a terrorismo, a tantas outras coisas, a guerras, violências, catástrofes da natureza, como avalanches, tsunamis, enfim, tudo isso. Medo das doenças, das epidemias, medo das pandemias que surgem no mundo a todo momento, como nós estamos vivendo agora. Medo da gripe, medo do coronavírus, medo enfim, de tudo que possa nos causar uma instabilidade naquela zona de conforto que nós alcançamos. Medo de andar de avião, de carro, enfim. E na nossa sociedade, onde se promete muito ao indivíduo, mas que na realidade não recebemos aquilo que nos é oferecido, existe também o que? As ilusões que são criadas. Essa sociedade que está a todo momento, a todo vapor, avançando na tecnologia, que obriga as criaturas a buscar cada vez mais, a querer, a ter, ao invés de ser, se preocupando só em adquirir bens materiais, em ter coisas desnecessárias até, supérfluas, que são, infelizmente ainda, o fruto da autoafirmação, do desejo de ser melhor, de ser superior. Vamos percebendo que os verdadeiros bens são esquecidos, os bens morais, os bens éticos, infelizmente ainda são deixados de lado, são abandonados pelas criaturas, nesse receio, nesse medo que a gente vive constantemente. E essa sociedade competitiva e egoísta em que ainda estamos hoje habitando, tem também consequências graves e desastrosas, essa forma de viver, que gera também uma insegurança emocional, gera tantas patologias, tantas doenças, problemas psíquicos, emocionais, depressões, ansiedade, leva a criatura a cultivar, inclusive, esse medo como sendo algo supostamente importante, favorável, e esse medo vai se manifestando das mais diversas formas, criando também uma série de pressões, problemas sociais que nós estamos hoje passando e que já existem também há muito tempo. Não é de agora, nós sabemos disso, mas que hoje estão muito mais ampliados. Por quê? Porque a vida mudou, a vida está mais dinâmica, mais rápida, e essa velocidade causa também, proporcionalmente, mais prejuízos àqueles que estão com medo. E tudo isso, esses problemas sociais, econômicos, enfim, atualmente,
estão levando a sociedade também a adoecer de forma generalizada. E, por exemplo, nós temos um comercial na televisão que promete o sucesso imediatamente, aquela pessoa que adquira um carro, que ela tenha sucesso na vida, no amor, ou mesmo que tenha que comprar ou adquirir um cigarro, uma bebida, uma marca tal. Tudo isso é algo que está sendo ali plantado constantemente no inconsciente dessas pessoas, de todas as pessoas, e que vão sendo também retroalimentados por essa ânsia, por esse desejo de estar sempre na moda, de querer ser sempre o melhor, de que aquelas pessoas que frequentam determinados ambientes ou que possuem determinada roupa estão sempre sendo melhores, estarão sempre sendo mais valorizadas do que outras, seja no ambiente, seja no aspecto visual, enfim. Mas nós sabemos que existe uma diferença entre a expectativa e a realidade, e que aqueles que estão conosco, ao nosso lado, no dia a dia, em nosso lar, são bem diferentes desse sonho da televisão. A nossa vida real, a vida que nós levamos, o trabalho onde nós estamos, o ambiente que frequentamos, são bem diferentes daqueles que são divulgados no ambiente das redes sociais, né, nas TVs, enfim, na internet. E tudo isso gera também uma preocupação, gera um medo de não se ter aquilo que está sendo divulgado, aquilo que está sendo vendido. E assim, vamos criando uma sociedade dependente, emocionalmente dependente. E as pessoas vão em busca desses sonhos e se perdem e não alcançam e ficam com medo. E o mundo oferece e pede que se busque exatamente essa disputa, esses conflitos, para que a pessoa viva constantemente nesta luta íntima que não é positiva, que não é benéfica. Uma disputa sempre pelo melhor do ponto de vista da matéria. E essa sociedade vai sendo também observada pelas pessoas que ainda estão vacilantes, em dúvida do que devem ou não fazer, e vão sendo também tragadas por toda essa onda, por toda essa vibração ainda inferior, voltada para questões que são superficiais e que não dizem respeito ao espírito e que não podem ser armazenadas para a eternidade, porque o medo vai se instalando naquelas mentes mais frágeis, naqueles que têm pouca resistência emocional também, e vamos percebendo que a vida vai perdendo o verdadeiro sentido, vai perdendo a sua verdadeira essência. E é por isso que a mentora espiritual, Joana de Ângeles, vai dizer que nós vivemos numa sociedade amedrontada, numa sociedade onde o excesso de tecnologia gerou também a ausência de solidariedade, de fraternidade humanas, que provoca ainda muitos medos. E é no espírito que estão as causas do medo, e não nas coisas externas. E o medo, nós vamos ver, de acordo com os ensinamentos dos espíritos, procede também de experiências passadas, de reencarnações mal sucedidas ou fracassadas. E assim o medo pode ter uma origem, por exemplo, na culpa que não foi devidamente trabalhada, liberada, em face de um crime que aparentemente ficou oculto, mas que ficou ali armazenado no inconsciente, no perispírito, mas permanece ali. E quando retornamos à carne, mais uma vez somos convidados
a tratar tudo isso. E daí vem o medo, daí vem tantas e tantas dificuldades emocionais. Então o medo pode ser ainda também fruto de problemas ou de impactos que a pessoa tenha vivido na sua existência atual, traições, prejuízos, enganos, desenganos, enfim, de toda ordem, e que geram também na consciência essa culpa, e também geram problemas de relacionamento, enfim, não só de relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, profissionais. Então, o medo de enfrentar esses problemas, de resolver também, leva as pessoas a se conectarem, a buscarem esta espécie de fuga também que nós conhecemos, que são através dos vícios de toda ordem. Vícios de drogas, bebida, cigarro, sexo, do comportamento exagerado, dos desequilíbrios sociais que nós também acompanhamos. Esse medo de não fazer parte da sociedade, de não ser do grupo das celebridades, de não receber as curtidas, de não ser bem-sucedido, de não estar ali sendo aquele que está no auge da publicidade, da propaganda. Leva as pessoas também a buscar, a ter que chamar atenção para serem reconhecidas, para serem vistas, através de comportamentos, de roupas exóticas, espalhafatosas, enfim. O medo e a frustração de não ter algum bem material também pode levar à criminalidade. E o medo de não ser amado leva também as pessoas a buscarem o amor, e quando esse amor não é recíproco, infelizmente também acabam levando essas pessoas a cometerem delírios, loucuras. Por isso que estão ligados o medo, o ciúme, a inveja, como nós estamos vendo. São ainda emoções baixas, sentimentos negativos, que são alimentados e que desorganizam também a situação, a condição psíquica das criaturas. Geram graves doenças emocionais, físicas, criam processos de somatização. Tantas e tantas pessoas tomam remédios controlados também, justamente para evitar, ou melhor, para equilibrar as suas condições emocionais, para harmonizar a sua consciência, a sua alma, os seus corações. E esse medo é ainda também retroalimentado como se fosse algo ali pernicioso, instalado por aqueles que têm interesse em viver se beneficiando desse medo na nossa sociedade, na própria humanidade. Então, como combater esse medo? Como evitar? A mentora Joana de Ângeles, mais uma vez, vai nos dizer, no livro Ser Integral, ela vem nos dizer que o antídoto para esse medo são as informações trazidas pela doutrina espírita. Que o espiritismo é capaz, sim, de desintegrar, de desfazer esses fios poderosos do medo, do ciúme, da inveja, enfim, de tudo aquilo que é pernicioso, negativo. Que essas informações, especialmente acerca da imortalidade, da reencarnação, nos trazem essa condição de perceber que estamos realizando experiências que são importantíssimas para a nossa vida, que precisamos praticar e praticar até aprender de forma perfeita, ou o mais perfeito possível, e que essa vida terrena não é nada mais do que mais um dia, um longo dia, diante da eternidade, da verdadeira vida, da vida espiritual, da vida eterna,
que nos aguarda, que é a vida do Espírito, que de lá viemos e que para lá retornaremos. Então, combater todos esses vícios morais, por assim dizer, se faz através dessa fé que a doutrina nos apresenta, essa fé raciocinada, essa fé robustecida, que é a verdadeira terapia oferecida pelo trabalho fraterno, pela caridade, pelo culto também do evangelho no lar, pelo estudo das obras, dos ensinamentos, dos Espíritos, do Cristo. Assim vamos também desenvolvendo aptidões, desenvolvendo também proteções, barreiras contra quaisquer interferências ou influenciações espirituais, enfim, um pensamento otimista, a busca pela oração, no momento do desespero, da ansiedade, da angústia, buscar a oração, buscar a prece, lembrando que ainda existem também os passes magnéticos, a água magnetizada, dentro das próprias casas espíritas também, que podemos recorrer. Com certeza, a imortalidade é capaz de nos permitir construir uma fé sólida e firme. Esta verdadeira fé que nós precisamos. De nos sentir filhos de Deus, de nos sentir amados, de não ter medo de dizer, sou um espírito imortal, hoje estou nessa condição, mas ela também vai passar. Porque Deus nos oferece a vida, e essa é a maior dádiva que nós temos aqui. E assim nós precisamos também ter essa confiança nele. Confiar em Deus, assim como Jesus confia, quando ele nos disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o Pai não deixa faltar nada a seus filhos. E é através desse trabalho, dessa dedicação ao próximo, a solidariedade, a fraternidade, vamos aprendendo também a entender a angústia e as dores do outro, a não ter mais ciúmes, a não ter mais inveja do nosso companheiro, do nosso amigo, do nosso colega de trabalho, do nosso familiar, a ter compaixão e finalmente também a aprender a amar verdadeiramente, porque aquele que ama não sente nada disso. Não sente inveja, não tem ciúme, não sente medo. E é através desse aprendizado, dessas lições do Cristo, que vamos tendo condições, sim, de melhorar enquanto espíritos, de alterar a condição psicológica também das nossas vidas, em nossas vidas, daquilo que nós estamos fazendo, de renovar os nossos padrões de comportamento, de sair das doenças que foram criadas por nós mesmos, através dessa confiança, que vamos passando também a compreender que se hoje uma porta fecha, amanhã outra vai se abrir. Se hoje perdemos um emprego, ou um amigo que não reconhece mais a nossa amizade, amanhã vamos ter outras oportunidades, outros empregos surgirão, novos amigos aparecerão. E esse é o verdadeiro dínamo da vida, é a usina geradora, é a fonte interminável que é a fé, que é o otimismo, que Jesus nos ensinou. Essa fé clara, essa fé raciocinada, porque se baseia na certeza dessa vida espiritual e no amor também, que tudo é capaz de melhorar, dignificar. E a arma para vencer todos esses medos, assim como essas limitações, é sem dúvida nenhuma esse conhecimento. É essa informação sobre a realidade física e espiritual. É o conhecimento que vai nos permitir nos libertar do ciúme, da inveja, da raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento, enfim, de todos esses vícios morais, emocionais. E assim vamos aprendendo. Mas de nada vale a teoria, de nada vale
toda essa informação sobre todos esses princípios se não houver a prática, se não colocarmos esse conhecimento no nosso dia a dia, na nossa vivência? E assim, estaremos sim preparados para identificar e para nos afastar daquilo que é o medo, daquilo que é o ciúme, daquilo que é a inveja e daquilo que nos faça mal em nossas vidas, superando também as más tendências que ainda existem em nossos corações. É por isso que nós precisamos refletir, meus amigos, sobre todas essas informações que recebemos do alto a todo momento e que a doutrina nos fornece. Existe ali o caminho, o meio, o remédio para a cura das enfermidades morais da própria alma. E basta que cada um queira e deseje, e com certeza haverá de se libertar e de encontrar a sua iluminação e o seu autoconhecimento. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos, neste momento, agradecer em prece pela mensagem de hoje, aos bons espíritos, a Jesus e a Deus, o nosso Pai Criador. Muita paz para todos, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo